Graça e paz, livres em Cristo, um bom dia para você, que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Mais uma vez, me encontro muito feliz em poder estar aqui junto com você para juntos nós orarmos ao Senhor, recebermos a palavra dEle e cumprirmos o nosso propósito dos 42 dias de jejum e oração. Lembrando a você que nós estamos na última semana desse propósito, mas pode ter certeza, nós veremos grandes coisas da parte de Deus se manifestando na nossa vida e através da nossa vida por conta da nossa busca por mais intimidade com Deus. Agora eu quero te convidar a orar junto comigo, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo dele seja derramado sobre o nosso entendimento para trazer luz, para que nós compreendamos a palavra, o texto bíblico que leremos aqui nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai amado, nós te pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que haja luz no nosso entendimento, que a Tua palavra seja revelada e para a glória do Teu nome os mistérios do Evangelho sejam revelados aos Seus filhos e filhas para que haja crescimento, desenvolvimento em nós, para a glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós vamos ler nessa manhã é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios 12, 7, diz assim a palavra do Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Amém, queridos? Quando nós vamos ao contexto do texto que nós lemos aqui, do verso 7, nós vemos que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele está explicando para a igreja de Corinto a necessidade de que eles não fossem ignorantes quanto aos dons do Espírito. Sabe, muita coisa estava acontecendo naquele tempo, naqueles dias, na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios sempre foi uma das igrejas que deram mais trabalho para o apóstolo Paulo na sua liderança. E nesse contexto aqui, os coríntios estavam, sabe, com o coração assim, um pensava que tinha recebido o dom por um motivo, outro pensava que era por outro, e alguns estavam achando até que quem recebia os dons eram aqueles que eram mais fiéis, ou os que contribuíam mais, ou coisas desse tipo, pensando que os dons eram dados por mérito pessoal, por aquilo que eles faziam, ou coisa do tipo. Então Paulo vem instruindo eles pelo poder do Espírito Santo, e nos versos primeiros, ele já declara isso. Queridos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons do Espírito. E aí no verso 4, ele diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ele deixa claro que é o Espírito Santo, porque aqui no texto nós vemos que é Espírito com E maiúsculo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E aí ele deixa claro: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então Paulo aqui está deixando claro qual é o propósito de recebermos os dons de Deus. Deus não dá dom por mérito pessoal nosso. Deus não dá dom para que nós possamos exibir o nosso dom para as pessoas, para que nós possamos mostrar aquilo que Deus fez por nós, ou aquilo que nós fazemos em Deus. Não, Deus nos deu os dons do Espírito para que nós possamos efetivamente ser parte do corpo e de modo funcional trabalhar para o progresso, para o crescimento do corpo. É para o bem comum, para o bem de toda a congregação. Veja que quando Paulo fala no verso 4, ele diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que dá para o irmãozinho lá na última cadeira e para o ministro em cima do altar. O mesmo Espírito Santo que dá os dons. E ele diz no verso 5, há diferentes tipos de manifestação, de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor, dono dos ministérios? Jesus Cristo. Então, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tanto da porta ao altar, todos nós servimos ao mesmo Senhor. E aí no verso 6 ele diz: há diferentes formas de atuação dentro da igreja. E é por isso que é importante você entender que Deus não dá os dons do Espírito para todo mundo, o mesmo dom, e para todos serem iguais. Não, há diferentes manifestações, há diferentes atuações dentro da igreja. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz: se todos fossem olho, onde estaria a boca? Se todos fossem ouvido, onde estaria o nariz? Então, cada um é uma parte importante dessa engrenagem chamada corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Então, a cada um ele dá um tipo de dom. A grande realidade é que todas, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, querem dons que sejam dons aparentes, dons que as pessoas vão admirar. Sabe, é difícil ver alguém pedindo a Deus, orando, jejuando e buscando o Senhor, se consagrando, para que Deus dê o dom da caridade.
E no Evangelho, esse é um dos dons mais importantes, e Jesus tinha esse dom. Todo mundo que é dom de profecia, entendendo que dom de profecia, não entendendo o dom de profecia como a Bíblia diz, mas entendendo o dom de profecia como prever o futuro. E isso não é dom de profecia, isso é revelação, isso é dom de revelação. Quando Deus revela algo e você vai saber o que vai acontecer. Mas profecia é falar daquilo que Deus está falando, é transmitir a mensagem de Deus. Profecia é a pregação do Evangelho, como você já aprendeu, é a pregação da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que ele diz que há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o quê? Qual é o propósito da manifestação do Espírito em nós? O bem comum. E aí Paulo, na sua carta aos Efésios, deixa claro que o corpo cresce, a igreja cresce, quando cada parte faz a sua parte, quando cada um faz a sua parte, unido e ligado pelas juntas, pelos ligamentos, e cada um vai crescendo quando cada um em amor, não por obrigação, não por medo, não por preocupação de perder a salvação, ou por querer aparecer para a liderança da igreja, não. Quando cada um em amor efetua a sua parte, faz a sua parte, a igreja cresce. E esse é o propósito de Deus para nós como livres em Cristo, não só para essa igreja, mas para a igreja de Cristo na face da terra, que cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todos os ligamentos, cresce em amor quando cada um faz a sua parte. Por isso que Deus te deu dons. E se você tem dom do Espírito Santo e fica apenas nas fileiras, você está desperdiçando algo precioso que Deus te deu. E o meu maior temor é chegar diante do Senhor e ouvir Ele dizer: servo mau e infiel, foste infiel no pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Quando Deus confiou a você o dom que você tem, Ele te confiou algo muito precioso, para que você possa multiplicar e apresentar a Ele, naquele grande dia, obras ainda maiores do que você recebeu nas suas mãos. Então, em nome de Jesus, busque o Espírito Santo de Deus, busque intimidade com Ele para que você cresça nos dons que Ele te deu, se desenvolva e faça com que o corpo de Cristo, que é a igreja, se desenvolva cada vez mais e mutuamente possamos amar e abençoar a vida daqueles que o Senhor traz até nós. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele cele essa palavra no nosso coração, que Ele desperte você para essa realidade, para que você avance, entendendo que o dom que Ele te deu é para o bem comum, para o bem de toda a congregação. E assim que você se mova nesse propósito, nesse chamado de Deus, buscando fazer aquilo que o Senhor decidiu e te deu o dom para fazer. Vamos orar ao Pai. Pai Santo, te agradecemos pela Tua palavra e por mais esse ensinamento, por mais essa instrução do Senhor. Desperta os Teus filhos e filhas, que nós possamos oferecer a Ti, Pai amado, os dons que o Senhor nos concedeu de modo amplificado, por todo o empenho, por todo o amor, por toda a dedicação para o bem comum do Teu corpo, da Tua igreja. Ajuda-nos, Pai, em tudo. Faça da Livres em Cristo um instrumento do Senhor para acolher, para amar, para ajudar pessoas. E faça do Teu povo, Pai, faça de cada um de nós instrumentos do Senhor para o progresso do Evangelho nessa geração. É a oração que te fazemos. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.